Oi, gente, tudo bem? Voltei aqui com mais um voiceover com Speed Paint pra vocês, porque vocês pareceram gostar bastante dos últimos vídeos que eu fiz mostrando mais de perto o processo para construir as ilustrações. E dessa vez eu vou trazer um bem completinho, mostrando pra vocês do zero todo o processo para conceituar e trazer pra vida uma ilustração. No caso, esse que eu vou fazer é um que eu vou trazer pro meu portfólio. Basicamente, eu vou fazer como se os jogos de Zelda fossem capas de livros infantis, porque dessa forma eu posso fazer fanart de coisas que eu gosto, ao mesmo tempo estudar e trazer para o meu portfólio um projeto que consiga talvez atrair mais pessoas para me contratarem, para criar capas de livros infantis, porque é uma área que eu gosto muito, essa de editorial. Então, eu vim mostrar para vocês como eu faço para enfim, ter as ideias e construir uma ilustração completa com as mensagens necessárias. Então, como eu quero mostrar bem completinho, eu vou trazer para vocês o processo por todos os programas e formas que eu tenho de desenhar, digitais no caso, não vou trazer aqui nada no papel. Então a gente vai começar pelo iPad, eu uso um iPad 5 Pro, e a caneta original da Apple, e o programa que eu uso é o Procreate. Então, tendo dito isso, a gente vai falar um pouquinho sobre a parte de ter as ideias mesmo da ilustração e como a gente pode transmitir todas as mensagens e conceitos que a gente quer. Como eu vou fazer a primeira capa sendo do Zelda Ocarina of Time, eu disse primeira porque futuramente eu vou trazer também de Majora's e Breath of the Wild. Então, tendo isso em mente, a gente vai fazer a do Ocarina primeiro. E a gente que conhece o jogo quer trazer os elementos principais do jogo para que nada passe batido pela capa. Que a gente consiga ver pela capa tudo que o jogo promete. No caso, o livro, né? O livro que a gente está criando. Eu começo a anotar sempre. Pode ser mentalmente, mas aqui eu estou fazendo também anotação escrito para vocês poderem acompanhar das ideias e dos elementos que eu quero trazer. Então, basicamente, os elementos mais importantes que a gente tem na história de Zelda Ocarina of Time são a Ocarina, é óbvio, que é o objeto mais importante que faz toda a dinâmica do jogo funcionar, o Link, a Zelda, o Ganondorf, a Navi e a Epona, que são os personagens que rodeiam a história, né? E na questão de cenário temos Hyrule, florestas, que o cenário é bem composto por muitas florestas, reinos e o castelo. Então, todos esses elementos seriam importantes para construir uma ilustração bem completa. Não necessariamente eu vou colocar todos eles, mas é bom a gente ter em mente para a gente ter as ideias bem claras na hora de traduzir isso para o visual. Então, tendo esse conceito pronto, a gente vai para o nosso segundo passo, que é a construção de thumbnails. Por que é importante fazer thumbnails antes de ir diretamente para o desenho? Você até pode ir direto para o esboço e construir o desenho de uma vez, mas é legal ter pelo menos algumas thumbnails para você ter uma noção de como a composição vai ficar, para você poder construir a composição da forma mais criativa, em que os elementos conversem entre si. Dito isso, vamos começar então a construir as nossas thumbnails. Eu vou fazer só 3, porque na minha cabeça eu já tinha uma ideia um pouco mais clara do que eu queria, mas mesmo assim é importante fazer pra gente ter certeza de que a ideia que a gente quer vai ficar prática no visual. Só lembrando que as thumbnails não são feitas para serem bonitas, elas são realmente só bonequinhos de palito e coisas bem rabiscadas, só pra gente ter uma noção de onde cada elemento ficaria. Então não é importante nessa hora a gente ficar pensando em deixar o traço perfeito ou deixar os elementos retinhos e perfeitinhos. É realmente para ser bem rabiscado, tudo bem torto. Eu pelo menos sempre faço tudo muito torto. E só para realmente a gente poder visualizar onde cada elemento ficaria. Eu acrescentei ali também o título, o espaço onde o título ficaria, porque eu acho que, como eu quero construir uma capa de livro, é importante também saber o espaço onde o título ficaria. Se fosse uma capa que viesse com um briefing, por exemplo, com o nome do autor ou com alguma outra informação, eu também teria que incluir isso na thumbnail. Mas como não é um caso, como eu mesma estou criando essa capa por estudo e diversão, não é necessário eu acrescentar essas coisas, porque eu não vou colocar nome de autor
e nem nada do tipo, somente o título aqui é realmente muito importante. Então eu reservo esse espacinho aí para saber onde fica o título e vou alterando aqui as formas de como a ilustração pode estar, né? Como na primeira eu fiz ali o Link segurando a Ocarina, a Zelda e o Ganondorf mais em cima, com o título embaixo. Na segunda eu tô fazendo a Epona sendo um dos elementos principais, o Link em cima da Epona e a Ocarina um pouco mais para cima, o título também estando embaixo. E na terceira versão eu fiz bem parecido até com a primeira, mas o título estaria no meio da ilustra, a Ocarina um pouco mais acima do Link e a Zelda e o Ganondorf lá em cima, mais perto das nuvens. E eu escolhi a terceira justamente porque eu acho que ela passa mais a mensagem que eu gostaria de transmitir. A Ocarina estaria mais perto do título e ela seria o elemento principal, então eu quis deixar ela em bastante evidência, achei que ela fez sentido nessa thumbnail. O Link estando mais próximo da Ocarina, já que ele usa muito ela para poder alcançar seus objetivos. A Navi estando pertinho dele, né? A Navi é importante também como uma conselheira do Link ali durante o jogo, então eu coloquei ela ali perto. Eu coloquei o castelo lá no fundo também e umas árvores, dando a impressão que estão todos envoltos de florestas e montanhas. Como são muitos elementos, eu não consegui colocar os reinos, tipo o reino de Zora, o reino dos Goron, porque ficaria muito elemento e muito cheio, e eu acho que a arte também precisa ter ali partes de respiro. E coloquei a Zelda e o Ganondorf lá em cima, mais acima das nuvens, e pretendo fazer eles em cores bem pastéis e não muito fortes, pra dar a impressão que eles são coisas inalcançáveis, porque o objetivo do Link é chegar neles, né? É poder alcançar o Ganondorf, lutar com ele e salvar a Zelda. Então, como eles estão distantes durante a maior parte da história, eu achei importante colocar eles mais acima das nuvens, dando a impressão que eles realmente são personagens que vão dar trabalho para o Link conseguir alcançar, e ele precisa da Ocarina para alcançá-los. Então, por isso que a Ocarina está entre o Link e entre a Zelda e o Ganondorf. São questões que muita gente não nota, que muita gente não interpreta quando a gente está se tratando aí de composição, mas é importante mesmo assim, porque a gente que estuda mais isso percebe esse tipo de coisa. E nos traz também uma bagagem aí que, mesmo que a gente não tenha que ficar explicando para as pessoas, é importante pra gente mesmo. A gente sabe que a gente trabalhou e pensou bastante sobre o que a gente queria passar com a arte. E como se trata de arte editorial, eu acho importante ter bem em mente as mensagens e a intenção que você quer passar com o desenho, né? Então aqui a gente já vai partir para o nosso terceiro passo, que é construir o esboço. Assim como a thumbnail, eu não me esforço nem um pouquinho para o primeiro esboço ser bonito ou passar exatamente as medidas e os traços que eu faria em uma finalização um pouco mais complexa, digamos assim. Esse primeiro esboço é também para ser bem rabiscadão, só para a gente colocar os elementos em evidência e um pouco mais detalhado do que a thumbnail, mas ainda assim precisaria de mais detalhes acrescentados. E nesse primeiro esboço eu vou fazendo algumas alterações que às vezes eu acho pertinentes, mas no geral trazendo ali a mesma ideia que eu tinha pensado na thumbnail inicial. Então ali, por exemplo, eu acrescentei uma espadinha pro Link que eu não tinha pensado na thumbnail, porque a Master Sword também é um elemento importante, por mais que eu não tinha pensado nisso de início ali quando eu tava construindo a conceitualização, né? Mas aí eu tô anotando para vocês verem todos os elementos que compõem esse esboço inicial, que são aqueles que a gente já falou antes, e como todos eles podem transmitir a ideia que o jogo passa. Bom, agora que a gente já construiu o esboço, eu vou pro segundo esboço. E sim, eu faço um segundo esboço. A gente vai passar aqui pro Pentusai, que é um programa que eu já trouxe aqui um tutorialzinho de como fazer uma ilustração nele aqui no canal. Se vocês não conhecem, vocês podem ir lá conferir. E é um dos programas que eu uso há mais tempo, então por eu ter bastante facilidade para mexer com ele, eu vou primeiro detalhar esse esboço no Pentusai para depois colorir em outro programa que a gente vai falar mais pra frente. Se você, por exemplo, gosta de colocar contorno na sua ilustra, talvez você possa fazer o contorno direto nessa etapa. Como meu desenho é sem contorno, eu primeiro prefiro detalhar bastante o esboço
para eu não ter nenhuma confusão na hora de passar as cores. Então aqui eu tô passando por isso, né? Como vocês podem ver, eu peguei uma foto do próprio jogo do Castelo de Hyrule e contornei ele ali para deixar bem bonitinho na hora de finalizar. E vou modificando coisas que eu acho que vão fazer mais sentido depois, para não me esquecer. E, por exemplo, elementos muito principais, por exemplo, o Link, eu gosto de detalhar mais ainda. Vocês podem ver que o fundo ainda não tá tão detalhado, que tá bem rabiscado, mas isso não importa muito, porque na hora de finalizar eu posso ir criando na hora, não é tão importante assim. Agora o Link, por ser o personagem principal e o elemento central ali da ilustração junto com a Ocarina, eu achei bem importante trazer um detalhamento maior no segundo esboço, para não confundir na hora de colorir. Prontinho, saindo do Pentusai, agora a gente vai passar para o Clip Studio Paint, que é um dos programas mais recentes que eu tive. Então agora que a gente passou para o Clip Studio e a gente já tem o esboço bem detalhado, o que eu gosto de fazer, pelo menos, nessa parte do processo, é trazer as cores base para a ilustração, porque assim como a gente faz a thumbnail para ter uma noção de como a composição vai ficar, eu também acho bom a gente colocar as cores base para a gente ter uma noção de como as cores vão se comportar nessa ilustração. E pelo menos quando você quer transmitir mensagens pela Ilustra, é importante você considerar que as cores têm um papel muito fundamental nisso. Então, tendo dito isso, eu pensei nas cores dessa forma que eu vou trazer aqui, porque eu ainda tenho duas outras capas que eu gostaria de fazer, a de Majora's Mask e a de Breath of the Wild. Então eu pensei em cores predominantes para cada uma delas. E aqui em Ocarina não sai muito disso. E para não invadir as cores das outras capas, para essa aqui eu quis concentrar as cores dos elementos principais, como verde e azul, e as cores dos elementos restantes dos cenários, por exemplo, em amarelo e rosa. E por que eu fiz essa escolha específica de cores? O rosa e o amarelo, elas são cores análogas, ou seja, são cores que ficam uma do lado da outra. E ao mesmo tempo elas são cores que combinam muito entre si, assim como a verde e a azul também são cores análogas. Então o Link, a Ocarina e a Navi vão ser os elementos que vão estar em verde e azul, porque eles são os elementos ali que são meio que principais na capa, eles vão estar em primeiro plano, e são elementos que se encontram juntos ali por toda a jornada do Link no jogo. Então o Link, a Navi e a Ocarina são um elemento, e a Zelda, o Ganondorf e o cenário são outro elemento que vão estar em amarelo e rosa. Ao mesmo tempo, o amarelo e o rosa, por exemplo, são cores complementares do verde e do azul, ou seja, elas estão opostas ali na escala cromática. Então, o Link, a Navi e a Ocarina estão próximos, mas eles estão completamente longe da Zelda e do Ganondorf, por exemplo, que estão em rosa. E se a gente for analisar dessa forma, eu acredito que faz bastante sentido, né? Porque o Link, como eu já falei antes, né? Quando a gente estava montando a conceitualização, o Link quer alcançar os dois. Então, pensar em como as cores podem transmitir essa ideia é sempre muito divertido. Eu gosto de fazer esse jogo aí, de sempre imaginar como as cores podem se portar. Então aqui ficou as cores base já feitas. Muita gente sempre me pergunta como eu escolho as cores, e para ser bem sincera, eu vou meio que no feeling, depois de montar todo esse pensamento, né? Questão de tonalidade do amarelo e do rosa, por exemplo, eu pego tonalidades que eu gosto e que eu acho que combinam entre si. Então, uma coisa que eu sempre tomo muito cuidado também é para colocar cores escuras perto de cores claras e vice-versa, porque se você colocar muitas cores escuras junto, pode ser que os elementos se confundam, pode ser que não passe assim tão claramente, não se destaque um elemento do outro. Então esse é um cuidado que eu sempre tomo, mas fora isso eu vou escolhendo meio que a partir do que eu gosto. Então sempre recomendo que vocês também escolham umas cores a partir do que vocês gostam. E acredito que a partir daqui eu vou começar a finalização mesmo. Novamente, pelo Clip Studio. Então, se vocês quiserem saber os brushes e as texturas que eu uso por aqui, vocês podem deixar o vídeo mais lento, que vocês conseguem pegar esses detalhes ali. Vocês conseguem ver no que eu tô clicando. E nada disso que eu tenho no Clip Studio eu baixei. É tudo do Clip Studio, já vem com o programa. Então, se você baixar o Clip Studio, todos esses brushes, essas texturas que eu uso, já estão aí. Então, é só você pausar e ver ali
quais são as ferramentas que eu uso. E já que não tem muito o que falar por aqui, porque nessa parte eu tô blocando, né? Eu tô pegando os elementos e passando quase um contorno neles, né? Porque não tem contorno, mas o contorno já é a cor. É um pouco confuso. Mas eu tô blocando as informações mesmo. Enquanto eu tô fazendo isso, eu vou aqui dar mais algumas informações extras, né? Pra que ninguém fique perguntando tanto assim nos comentários. Eu super entendo as pessoas terem dúvidas, mas muitas vezes são dúvidas de coisas que eu já falei no vídeo, então eu peço que vocês, por favor, prestem bastante atenção nas coisas que eu falo, porque eu admito que é um pouquinho cansativo eu ir nos comentários e ter várias perguntas de coisas que eu já tinha esclarecido antes. Então, essa questão de brush, por exemplo. Tá, aqui no Clip Studio eu falei que vocês podem dar uma pausinha e que tudo já tem no Clip Studio. Mas no Pentossai muita gente fica me perguntando quais são os brushes que eu uso, porque falam que a versão que eles baixam não tem os mesmos brushes que eu. Então, para facilitar a vida de todo mundo, eu fiz uma pasta no Drive com todos os brushes que eu tenho do Pentossai, para vocês poderem baixar e colocar na versão de vocês. Então eu vou deixar esse link dessa pasta do Drive aí na descrição, é só vocês clicarem e vocês podem baixar os brushes e acrescentar no programa de vocês sem problema nenhum. Então essa questão de brush já tá respondido, tá? Todos os que eu tenho estão aí e, enfim, o do Procreate e o do Clip Studio é só vocês pausarem o vídeo ou deixarem mais lento que vocês conseguem ver claramente o nome do brush e as configurações certinho. Fora essa questão de brush, também surgem muitas dúvidas em relação a tamanho de canvas e essas coisas. Eu sempre costumo usar um A4 comum mesmo, sem muito segredo, com 350 dpi. Então, arte aí em qualidade boa, tranquilo em A4. Às vezes, se eu não quero A4, eu só mudo para uma tela quadradinha e já funciona. Então, realmente não tem muito segredo. É bem simples de verdade. E sobre o processo de colorização em si, vocês já estão observando ele aí. Eu realmente só vou marcando os elementos um por um, colocando as cores específicas deles, depois detalhando em camadas por cima com o Clipping Group ativado, para que a cor não saia para fora. Acrescento a sombra e tudo mais. Eu só vou precisar me desculpar com vocês, gente, em relação à gravação do cenário ali das arvorezinhas e de algumas plantas que eu fiz no fundo, porque o programa de gravação às vezes dá um pau. E eu tinha gravado sim esse processo das árvores, mas por algum motivo o arquivo se corrompeu e eu não consegui colocar ele no programa de edição para trazer para vocês. Então acho que deu um pulo meio grande aí em relação ao processo, porque não gravei eu fazendo as árvores, mas também não é diferente de nada do que eu já fiz aí. É só uma partezinha aí do processo que acabou se perdendo. Mas fora isso, eu espero que vocês estejam conseguindo ver bem claramente como eu trabalho e como eu uso as cores e os brushes em relação à minha arte. E tudo isso importa muito, mas o que mais importa é a técnica e como vocês distribuem as sombras e luz e noção de dimensão.
acho que a gente tá chegando aqui agora pro fim do vídeo. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre o meu processo e sobre a criação desse projeto que eu gostei bastante. Que é uma forma de eu me divertir e ao mesmo tempo trabalhar, né? Trazer para os meus clientes uma forma um pouco mais clara de como eu construo essas capas e conseguir mais trabalhos do tipo, porque eu ainda preciso realmente trazer mais coisas assim para o meu portfólio. Então eu realmente espero que isso tenha sido proveitoso para todo mundo. Novamente, se vocês tiverem dúvidas, fique à vontade para perguntar aí na área dos comentários, mas lembrando, prestem bastante atenção no que eu falo durante o vídeo, para não perguntarem coisas que eu já falei, porque é bem cansativo. Mas fora isso, eu acho que eu consegui trazer bem claramente aí tudo que eu faço. Espero que vocês tenham se divertido também observando o processo, porque para mim é sempre muito divertido fazer. E logo mais eu venho aqui trazer também o processo de Majora's e de Breath of the Wild, que vão ter relação bem forte aí com questão as cores que eu vou escolher, porque a decisão de cores que eu fiz para essa arte de Ocarina vai ter relação com as cores que eu vou escolher para os outros, porque desde já eu tô planejando isso. Mas enfim, eu só espero que eu tenha tempo suficiente para poder trazer isso logo. E se eu não sou tão ativa assim aqui no YouTube é porque eu realmente estou trabalhando muito e não tenho muito tempo livre para poder produzir as artes que eu gostaria, mas eu espero que no futuro isso mude e que eu consiga trazer mais coisas para vocês, porque eu tô amando ver o quanto vocês estão respondendo bem a esse tipo de vídeo. Então é isso, gente. Muito obrigada por terem acompanhado. Me sigam lá nas redes sociais, fiquem sempre atentos ao meu trabalho, porque é sempre bom ter o apoio de vocês nisso. E agradeço a companhia aqui nesse vídeo. Mil beijos e até mais!